Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar falando com vocês aqui hoje, terapeutas. Sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e ajudo você que deseja se tornar um profissional no tratamento da ansiedade e depressão a ter bons resultados, tá? Então, esses dois conceitos de trauma, o trauma consciente, o trauma subconsciente. Então, quando o paciente chega lá, a facilidade que nós vamos ter é de trabalhar com trauma consciente, terapeuta. Se vocês não têm uma ferramenta que permita atuar sobre a mente subconsciente, vocês vão ter só o trauma consciente do paciente para trabalhar. O trauma consciente significa aquilo que ele lembra de ter passado. Aquilo que você pergunta para ele, diz assim, olha, você passou por alguma situação difícil nesse último ano? Tem acontecido alguma coisa que tenha piorado a sua depressão e ansiedade? Como é que está na sua casa? No trauma consciente, a gente vai ter pontos como estressores ativos. O que são os estressores ativos? Escrevam aí até estressores ativos para vocês lembrarem o que são estressores ativos, é muito importante. Estressores ativos é aquilo que faz com que o seu paciente entre em crise de todos os dias. Isso são estressores ativos. Por exemplo, não conseguir lidar com um marido que era alcoólatra, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com a filha que está desempregada, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com as pessoas que chegam atrasadas no trabalho, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com as contas que estão acontecendo e com o processo que ela está, o processo de divórcio, é um estressor ativo. Então, isso, os estressores ativos, é o que faz com que o seu paciente entre em crise de ansiedade. É o que faz com que o seu paciente tenha a sua situação indo ao limite. São os estressores ativos, tá? E a gente, então, quando fala de trauma consciente, a gente vai precisar mapear esses estressores ativos. A gente vai precisar entender o que tem feito você perder a sua paciência. Quais são as situações que te tiram do sério? A gente perguntando para o nosso paciente, né? O trauma consciente é quais foram os piores momentos que você vivenciou na sua vida. E eu sempre pergunto para os meus pacientes, me dá 3 momentos que foram terríveis na sua vida, que você sente que aconteceram coisas muito ruins. E aí, a partir daí, ele vai começar a falar desses pontos e eu vou investigar se esses traumas conscientes estão alojados em que área do cérebro desse paciente. Porque eu não sei se você sabe, terapeuta, mas para cada trauma vivido, nós temos uma área do cérebro afetada, tá? A gente vai pensar no nosso cérebro desde o processo de organogênese, desde o processo de divisão celular, ou seja, quando estamos na barriga, para não complicar aqui, para ficar mais fácil, desde o processo da barriga da mamãe, quando a gente sai da célula, a gente começa a formar os nossos tecidos, a gente começa a formar os nossos órgãos. Então, quando a gente está em processo de formação dos órgãos, o cérebro também é formado por partes. E cada parte dele corresponde a algo muito importante do nosso corpo. Por isso que dizem que se o cérebro parar de funcionar, a gente morre. Se o coração parar de funcionar, a gente ainda pode continuar vivo, em estado vegetativo. Mas se o cérebro deixar de funcionar, ó, já era, certo? Quando ele para de ter qualquer tipo de estímulo. Então, pensando nisso, existem áreas do nosso cérebro. Áreas que, quando afetadas, quando a gente passa por um trauma emocional, ficam marcadas e não marcam só aquela área. Eles lesionam outros órgãos vitais. Então, às vezes, o seu paciente tem uma irritabilidade excessiva porque no momento em que ele sofreu a lesão, no momento em que ele passou por um processo difícil, que ele não conseguiu perdoar, um rancor que ele não conseguiu, sabe, aquela situação que ele não digeriu, ficou afetado no cérebro dele, o mesmo lugar que dava comandos para o fígado. Aí o fígado deixa de funcionar de forma direta, podendo trazer aí problemas do fígado, fazendo com que ele pode ter até em casos mais extremos, um cancro no fígado. Por quê? Porque o cérebro dele lesionou naquela parte e o fígado deixa de funcionar de forma natural. É como se a gente automaticamente bate na cabeça. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que batem a cabeça e fica com uma parte do cérebro comprometida. Da fala, e daí já não consegue se comunicar, ou da visão, e daí já o olhar fica diferente, da audição e já não ouve direito. Então, quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando das áreas que foram afetadas. Então, no trauma consciente, a gente vai tentar entender qual é dessas áreas que foi afetada. E podem ter 5 áreas que sejam afetadas, tá? E é isso a nossa primeira base da biomicrohertz. Para quem não sabe o que é biomicrohertz, é a minha técnica exclusiva e patenteada que fala sobre como fazer com que um paciente com ansiedade e depressão, que nós possamos identificar
quais foram os ductos emocionais obstruídos dele, devolver a vitalidade para ele, causando uma microlesão e fazendo com que ele volte a estar no seu estado natural, que ele volte a recuperar o máximo possível o seu estado, saindo da ansiedade e depressão, sem uso de medicação, né? E sem uso de nenhum processo que seja químico para a gente identificar. A gente consegue identificar isso a partir da micropalpação. Tá? A biomicrohertz, ela usa, bio significa vida, ela quer encontrar aonde que esse paciente entrou em modo de sobrevivência e perdeu o seu estímulo de vida, essa vitalidade, essa energia que fazia com que antes ele corresse, saísse, brincasse, se divertisse, e hoje, por mais que a gente tente animar um paciente com depressão, com ansiedade, aquilo não funciona. Então, o ducto emocional ali foi obstruído. Depois, quando a gente pensa em micro, é porque é através da microlesão, que é feita através da microfisioterapia, a investigação do paciente, a microlesão faz o processo de regeneração celular, voltando a ativar aquele órgão afetado, podendo parar de uma vez por todas aqueles sintomas que o paciente sentia. E por último, Hertz, não menos importante, que é reestabelecer essa frequência da vida. Então, a gente reestabelece a frequência da vida do paciente através de uma microlesão. Isso é o que é a biomicrohertz. E para que a gente vai usar, então, a biomicrohertz? Para poder fazer esse processo todo de mapeamento de trauma consciente ou de trauma subconsciente. E agora eu estava falando para vocês o que está relacionado com o trauma subconsciente. Então, a gente tem que entender em quais das 5 esferas que o trauma consciente está atuando. E existem 5 esferas. E a primeira esfera que a gente vai falar é o sentimento de desvalorização. Será que o trauma emocional do seu paciente trouxe para ele um sentimento de desvalorização? Aquilo que ele viveu no passado, vamos aqui a alguns exemplos. Imagina que o seu paciente passou por um processo de divórcio, onde ele foi trocado por uma pessoa um pouco mais nova ou mais bonita. Será que ele se sentiu desvalorizado? E por isso gerou para ele dores no corpo, osso, muscular? Quando a gente fala de desvalorização, a gente está falando de veias, né? O sistema linfático, veias, nós estamos falando de musculatura, ossos. Então, essas áreas do nosso cérebro podem ficar prejudicadas. Daí o paciente agora começa a ter câimbras depois do processo de divórcio, porque passou por desvalorização, começa a ter dor no corpo, dores, pisaduras, contraturas musculares com mais facilidade. Por quê? Porque ele passou por esse processo de divórcio que trouxe para ele desvalorização. Ou será que no processo de divórcio ele sentiu que perdeu aquela pessoa que sempre apoiou ele em tudo, e que essa pessoa saiu e que não quer mais saber dele, e agora ele não tem mais apoio, ele não tem mais proteção. Então, ele passou por um processo de desproteção. O que vai ativar para ele? Desproteção vai ativar a zona da derme. Então, ele vai ter problemas de pele, vai ter problemas da derme, em várias outras regiões. E a partir daí, ele de desproteção, eu me sinto desprotegido, eu não sei o que fazer, eu não sei como me ajudar. E aí é um dos outros tecidos. Então, isso é uma das formas da gente perceber um trauma consciente. Será que no processo de separação ele se sentiu desprotegido? Vou perguntar se está fazendo sentido, e que se estiver fazendo sentido, vou pedir uma coisa. Se estiver fazendo sentido, já coloca um like. Se estiver no Instagram, coloca um joinha aí, um coraçãozinho, um gosto. E se estiver aqui no YouTube, coloca também um coraçãozinho aí, um like, dizendo que está fazendo sentido, tá bom? Então, desproteção é uma das coisas também que acaba acontecendo e fazendo com que o paciente desenvolva em outras áreas. Para além da desproteção, a gente vai falar, então, do terceiro. A gente tem, então, desvalorização, desproteção, mas ele pode também ter sentido impotência. Pode ser que, tipo, sabe quando você não está preparado para aquele divórcio, você não quer se separar e, de repente, o divórcio acontece? Então, o meu sentimento é de impotência, eu não posso fazer nada. Por mais que eu diga para aquela pessoa que eu amo, que eu vou fazer o melhor para a gente ficar junto, aquela pessoa não está junta comigo. Então, o meu coração está apertado, eu estou me sentindo cada vez mais triste. E o que eu posso fazer para melhorar? Não consigo. Por mais que eu tente, não consigo fazer nada. Então, eu sinto impotência, eu não consigo restaurar esse casamento. Aí, trazendo ainda a visão do casamento, para ficar bem claro aqui para vocês, ele pode ter afetado uma outra área. E se é impotência, ele vai ter tremores, ele vai ter a musculatura enrijecida, pode ser que ele sinta muitas dores nas pernas, formigamento, ele pode sentir a sensação de fraqueza, uma fraqueza enorme, porque eu não consigo ter forças para resolver aquilo que não está acontecendo na minha vida, tá? E depois eu passo, então, para
o processo de perda, por exemplo, o escudo da perda. O escudo da perda que está afetado a minha visão pode trabalhar com o meu olfato, meu paladar, estou perdendo o gosto pelas coisas, estou perdendo a audição, eu estou perdendo a minha visão, pode estar relacionado ao escudo da perda. Então, a perda, outras coisas também, a perda também vai trazer processos alérgicos, mas daí na epiderme. Então, vai fazer com que eu tenha processos alérgicos acontecendo. Esses processos alérgicos estão relacionados, eu estou sentindo que eu estou perdendo aquilo que eu gostaria, aquele contato que eu gostaria. E aí, se eu tenho dificuldades no contato, pode se relacionar com a perda. Então, é uma parte que, se afetar o meu trauma emocional, afetar aquela área, o paciente vai desenvolver dores em partes e musculaturas, em órgãos que estão relacionados àquele tecido. Tá ficando claro isso para vocês?